Eu estive meditando e pensando na importância e na dificuldade que as pessoas devem estar tendo nesse tempo de isolamento, em planejar a ocupação do tempo, planejar a ocupação dos seus recursos e lidar com o despreparo, com a vulnerabilidade que nós temos e com esse sentimento de culpa que às vezes vem por causa do mau uso que fazemos disso tudo ou por não termos atingido as nossas metas. Há uma grande dificuldade nesses dias de isolamento em criarmos a nossa agenda e ao final, depois de concluída, darmos-nos por satisfeitos, por realizados e ainda lidar com a frustração, com a insegurança, com a incerteza e quem sabe até com a culpa. E eu fiquei pensando o que é que a Bíblia sugere que façamos para conseguir substituir esses sentimentos negativos, essas posturas negativas, por algo que seria segurança, realização pessoal, consciência limpa. João escreve na sua primeira carta, capítulo 13, versículos 19 a 21, nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Passei a pensar nessa importância, então, e lembrei da passagem de Paulo, quando ele escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 5, versículos 11 e seguintes, ele diz o seguinte: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nessa expressão que Paulo usa, de remir o tempo, ele está falando de resgatar do poder de outro, pagar para conseguir isso. Essa palavra é usada também quando a gente fala que Jesus nos remiu, ele pagou o preço para nos libertar do cativeiro. Mas Paulo aqui está se referindo mais a trazer de volta o controle, fazer uso sábio, uso sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, de tal forma que o zelo e o bem que se faz são, de certo modo, o rendimento em dinheiro pelo qual nós fazemos o nosso próprio bem. Enfim, fazer uso adequado dos recursos e particularmente aqui ele fala do tempo. No texto, ele cita algumas coisas importantes. Por exemplo, não seja cúmplice com as obras infrutíferas das trevas. Eu preciso conhecer, eu preciso saber dessas coisas. O que é que desagrada a Deus, o que é que não está de acordo com a vontade dela, e ele diz, reprovar essas coisas. Eu preciso ter isso claro na minha mente, o que é que eu quero e o que eu não quero, pois há coisas que só referir, só pensar, só falar é vergonhoso, é o que ele diz. Então essas coisas são confrontadas com a luz. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, e por ele ser a luz do mundo, aqueles que amavam mais as trevas do que a luz não se aproximaram dele porque as obras eram más. Então Paulo diz, desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Há necessidade de nós nos darmos conta de em que meio nós estamos, como estamos lidando com os recursos que temos, sejam de finanças, sejam do físico, seja do tempo que nós temos, e com prudência observar o nosso caminho. Enfim, ele conclui dizendo, não se torne insensato, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Como então começar a remir o tempo e deixar essa insensatez para trás? Eu entendo que nós precisamos saber quem é o nosso inimigo e quem nós somos. A Bíblia diz que o inimigo se traveste de anjo de luz. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, diz que os tais
falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, são um exemplo do que acontece às vezes. E no versículo 14 do capítulo 11, ele diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Às vezes ele vem com propostas que parecem boas, que parecem agradáveis, que parecem importantes, interessantes, e por trás há uma intenção de derrubar você da sua fé, de fazer com que a gente caia. O Salmo 56 é muito interessante e ele ensina que onde a gente menos espera, o inimigo entra e atrevidamente nos combate, é o que fala o versículo 2 daquele salmo. Então, saber quem é o inimigo e saber que ele não fica limitado a algumas coisas que a gente imagina e ele pode ter toda a liberdade para agir do jeito que ele quer, salvo aquilo que Deus vai impedi-lo de fazer, eu preciso saber disso. Como é que ele age e para onde ele quer me levar. Mas eu preciso saber também quem eu sou e agir de acordo com esse conhecimento. Eu preciso tomar conhecimento, consciência pela Bíblia de quem eu sou e do que eu posso fazer. Por exemplo, Lucas capítulo 21, versículo 33 diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Quando nós nos preocupamos com coisas deste mundo, nós estamos caminhando num terreno perigoso. E o Evangelho de Lucas diz, olha, cuidado para que isso não aconteça, porque você pode repentinamente ser enredado por um laço. A sugestão que Lucas dá é, vigiai, pois a todos, Jesus que dá a sugestão, né, Lucas registra, vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, ele vem quando estarão desatentos. Que nós, que você e eu não sejamos encontrados desatentos no dia da vinda do Senhor Jesus. Então eu preciso me conhecer, eu preciso orar, eu preciso vigiar, eu preciso observar o que está acontecendo e estar atento às coisas. Estava lembrando de um curso que muitos irmãos aqui da igreja fizemos, Homem ao Máximo, e o Dr. Edwin Cole, no seu livro Homem ao Máximo, ele cita 5 razões pelas quais os israelitas não entraram na terra prometida, terra essa que seria o símbolo para nós de uma vida vitoriosa, uma vida de bênçãos de Deus, uma vida que seria a vida de máxima expressão daquilo que é possível, da semelhança de Cristo em cada um de nós. E nessas 5 razões, ele encontra o seguinte: cobiçar, idolatrar, praticar imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmurar. O texto que usa como referência, 1 aos Coríntios capítulo 10, versículos 6 a 13, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O primeiro ponto é não cobiçar. Seria querer satisfazer o próprio ego à custa de Deus ou de outra pessoa. Seria lidar com as pessoas de forma a tirar tudo que eu quero, independentemente do que as outras pessoas venham a sofrer. Puxar de Deus aquilo que eu quero sem se preocupar com aquilo que é a vontade dele. Versículo 7 ele diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Quando Paulo coloca aqui a idolatria associada a essa diversão, ele está falando que pessoas têm o hábito, a facilidade de criar um sistema de valores próprio que dá mais importância a qualquer outra coisa que a pessoa gosta ou que ela quer do que a Deus. E ele cita elas, olha, até diversão se tornou algo acima de Deus, porque o que importa é eu me divertir. Vou falar uma expressão que talvez chame a atenção sua, diz, eu também tenho direito de ser feliz. E as pessoas às vezes vão atrás de diversão ou de simplesmente satisfazerem aquilo que para eles é importante, não importando qual é a vontade de Deus e não importando por cima de quem eles estão passando.
Versículo 8 ele diz, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Repetindo, eu estou falando das razões pelas quais o povo de Israel, que ficou peregrinando no deserto por aqueles 40 anos, todos os adultos capazes de colocar as mãos em armas, não entraram na terra prometida. Ele diz, não pratiquemos imoralidade. Seria todo o tipo de pecado sexual. Seja ele com pessoa de outro sexo, seja ele com aberrações, enfim. Há tantas tentativas de tornar expressões físicas como sendo normais. Na verdade, todo tipo de imoralidade é condenado por Deus. O que Deus aprova é o que você pode ter com a sua esposa, ou você esposa com o seu marido, depois de casados, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a lei do país onde você vive, aí sim você se relaciona com aquela pessoa. O que passa disso é imoralidade. E a Bíblia diz que os que praticaram a imoralidade não entraram na terra prometida. Versículo 9 diz, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, porque provaram a Deus. Qual é a interpretação que Edwin Cole dá para este texto? Ele diz o seguinte, que pôr o Senhor à prova seria pedir ou esperar que Deus faça algo contrário à sua vontade, contrário ao caráter de Deus. Querer que Deus abençoe uma atitude minha que eu conscientemente sei que não está de acordo com a vontade dele. Eu nem sequer pergunto, nem sequer vou atrás de saber como ele gostaria que eu passasse por aquele momento, o que ele gostaria que eu fizesse, enfim, pôr o Senhor à prova. Ele interpreta como sendo querer que Deus faça algo contrário à sua vontade. Conheça a vontade de Deus, medite na sua palavra, leia a Bíblia, descubra o que Deus quer de você e queira a vontade dele para a sua vida. Finalmente, o versículo 10 fala, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Seria uma espécie de uma confissão negativa, é o que ele coloca no livro, ou seja, queixar-se da vida, criticar os outros, achar erro em tudo, espalhar boatos, ou seja, tudo é ruim. Pessoas que têm capacidade de transformar coisas boas em coisas ruins e só ver o negativo, só ver motivo para reclamação. Impressionante como isso se torna fácil para nós quando o tempo vai passando. E ele diz que quem murmurou não entrou na terra prometida. Às vezes a gente pensa, mas murmurar não é uma bobagem, não é? Enfim, quando eu estou me queixando e Deus está fazendo, quando eu estou criticando e Deus sabe o que está acontecendo, quando eu fico achando erro nas coisas todas, na verdade eu fico analisando, tentando procurar algo errado, algo para como acusar, como rejeitar aquilo, eu estou não permitindo que Deus faça a sua vontade, que Ele haja na minha vida. Não estou me referindo a coisas que eu sei que estão erradas. Não estou me referindo a coisas que sabidamente precisam ser corrigidas. Eu me refiro a uma postura que a pessoa tem de procurar achar coisa negativa, ponto negativo, coisa ruim em tudo. Impressionante. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Preciso conhecer a Deus e conhecer as maneiras pelas quais Ele tem agido na minha vida para me libertar, me permitir, possibilitar que eu não caia na tentação. Enfim, há tantas coisas que eu preciso fazer, tantos cuidados que eu posso ter. Conhecer-me implica em saber que eu sou santuário do Espírito Santo, que eu posso preservar tudo aquilo que tem, aquilo que Ele me deu, da melhor forma possível, dar o melhor possível para o meu corpo.
Diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, se a obra de alguém permanecer sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Cuidar da habitação do Espírito Santo é obrigação sua e minha. Em outro capítulo, neste mesmo livro, Paulo, nessa mesma carta, Paulo escreve: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica, mais uma vez, a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Resumindo, eu posso ter uma vida saudável, me alimentar bem, eu preciso ter sono no horário certo e no tempo necessário. Dizem hoje em dia beber água suficiente, tomar sol, fazer exercício físico, que embora a Bíblia diga que para pouco é proveitoso, mas ele é proveitoso, enfim. Mas eu preciso aprender a ser grato pelo que recebi e administrar com zelo essas coisas. Eu preciso fazer planos, sonhar, ver o que Deus colocou nas minhas mãos. Parece que é difícil eu pregar hoje em dia sem entrar nesse ponto que é exercitar a gratidão. Outro dia, caiu-me de um grupo de amigos um texto muito interessante em que alguém está dando uma palestra em que ele diz que todos, não fala só para cristãos, ele fala para todos, precisariam aprender a ser gratos. E ele define gratidão mais ou menos como o seguinte: é aquilo que faz com que eu tenho hoje seja suficiente para eu me sentir um privilegiado. Não o que eu já tive e nem o que eu não tenho ainda, mas o que eu tenho hoje. Mas isso é algo que precisa ser exercitado. Eu preciso ser grato, por exemplo, eu tenho que ser grato por esse microfone. Alguém pode dizer, mas é óbvio que uma igreja tem que ter um microfone. Eu preciso ser grato porque um dia eu pude comprar este tablet e alguém pode dizer, mas você recebia, você podia comprar. Eu preciso ser grato porque essa mesa alguém trouxe para cá. Eu preciso ser grato porque eu não estou com a garganta ruim e posso hoje falar com você. Eu preciso ser grato por ter o privilégio de ajudar você na sua vida cristã. Há tantas coisas para ser grato. Hoje nós estávamos na mesa, no almoço, celebrando o Dia das Mães, com pouca gente, só nós e mais a minha sogra. Estávamos lá falando e eu estava dizendo lá, por exemplo, eu costumo ser grato a Deus pelo paladar. De que adiantaria comidas bonitas, maravilhosas, se eu não sentisse nada quando eu coloco aquilo na boca? Seja grato. Seja grato à sua mãe, por exemplo. Hoje foi o Dia das Mães, hoje é o Dia das Mães. Você já agradeceu pelo que ela representou na sua vida, pelo que ela pôde fazer por você? Eu já não tenho mais a minha mãe viva, mas sou grato a Deus porque pude em várias ocasiões dizer para ela a importância, o significado da presença dela, da influência dela sobre a minha vida. Enfim, aproveite o tempo, seja grato, escreva para alguém. Alguém que faz tempo você está pensando, eu preciso agradecer aquela pessoa porque ela fez isso. Mande um recado, telefone, e você vai ver o resultado disso. Você vai se sentir satisfeito, aquilo vai te fazer querer agradecer mais. Aquela pessoa vai querer exercitar isso também, ser grato a alguém, vai dizer também alguma coisa para alguém. Multiplique isso, você tem essa possibilidade, você exerce influência, queira ou não. Se você está murmurando, está influenciando. Se está sendo grato e demonstrando essa gratidão, Deus está vendo e Deus pode usar a sua vida. Enfim, fazer o que Deus quer. Poderia gastar um pouco de tempo falando sobre gastos e ficar dentro do orçamento, porque nesses dias em que nós estamos em casa é tão fácil entrar lá no Mercado Livre ou em algum outro site e comprar isso, comprar aquilo, enfim. Faça o que precisa ser feito, mas mantenha-se dentro do orçamento e tenha um orçamento. Planeje, como eu disse. Programe, pense aonde você quer estar, onde você quer chegar e veja como, faça os planos. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos. A única coisa é que Deus dá a resposta certa e Deus lhe dirige os passos. Enfim, você, como eu, pode consagrar-se a Deus, definir os seus valores, saber a quem você pertence. Eu estou lembrando
de uma passagem bíblica em que aquele rei Belsazar um dia estava se embebedando com as pessoas chegadas a ele, muito vinho, e de repente ele mandou trazer os utensílios de ouro que haviam sido roubados do templo. E ao utilizar aqueles utensílios, a gente sabe da continuação da história, aquela mão escreve na parede que ele foi pesado na balança, achado em falta, enfim, que ele fora reprovado, porque aqueles utensílios eram consagrados ao Senhor. Nós não estamos mais no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas eu fico pensando, se você e eu já nos consagramos a Deus, já fizemos uma entrega total, dizendo, Senhor, acima de tudo, eu escolho o Senhor. Acima de tudo, eu quero não murmurar, eu quero não praticar imoralidade, eu quero não colocar o Senhor à prova, eu quero andar no caminho do Senhor. Leia a palavra, medite na palavra, permita que você cada vez mais pense nas coisas lá do alto, traga o raciocínio das coisas lá do alto, em nome de Jesus. E agora um bônus, já que nós estamos aqui no Dia das Mães, Provérbios capítulo 18, nos ensina uma coisa interessante. Eu preciso de amigos e da minha esposa ao meu lado para ser estimulado e ajudado a viver dessa forma com Deus. Vou começar pelos amigos, porque o versículo 24 diz assim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. O primeiro amigo mais chegado é Jesus. Ele mesmo disse, olha, eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, os amigos sabem. Você precisa de amigos. Neste tempo de isolamento, não perca as boas amizades. Descubra quem é amigo e quem não é amigo, como eu estive descobrindo nesses dias. Enfim, saiba quem favorece a sua vida, quem estimula você a estar cada vez mais perto de Deus. Este é o amigo que você precisa. Se você é daqueles, todo mundo é meu amigo, né? Você está indo por um caminho perigoso, um terreno arenoso, enfim. Pesquise, descubra, ande com as pessoas e veja quem são verdadeiramente os seus amigos. E o versículo 22 diz que o que acha uma esposa achou bem e alcançou a benevolência do Senhor. Eu sei que estou falando aqui para todas as idades, mas quero dar uma palavrinha especial para os meus irmãos casados e aqueles que estão procurando casar, esperando que chegue esse dia. Ache a esposa na definição de Deus. Ache a sua companheira, aquela que Deus tem definido como sendo o que você deve procurar para estar com você. E reconheça o quanto Deus foi bom com você. Eu sou grato a Deus pelo meu casamento, amo a minha esposa, tem sido um tempo de privilégio de aprender, de crescer, de às vezes ser chamado a atenção, de às vezes ser corrigido, mas tem sido muito bom andar com ela. E tenho certeza que muitos irmãos vão dizer assim, vão colocar lá embaixo, eu também amo minha esposa, e tem sido muito bom conviver com ela esse tempo todo. Se não fosse ela, eu não sei onde eu estaria hoje. Mas se não fosse Jesus, é que nós não saberíamos onde estaríamos. Enfim, você precisa de amigos, você precisa, se você é casado ou está se preparando para isso, precisa da sua esposa, a sua auxiliadora ao seu lado. Você vai escrever alguma coisa hoje também, aí depois da pregação. Você vai dizer algo do tipo, antes eu fazia o que bem entendia, agora eu quero ser como Cristo. Antes eu andava onde eu queria, agora eu quero andar com Jesus. Dê o seu testemunho. Não deixe de escrever. Escreva alguma coisa. Isso é importante. Ajude a quem vai passar por ali e vai ler. E eu gostaria de orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado porque a tua palavra é tão maravilhosa, não volta vazia. E nós queremos neste momento, Senhor, nos colocar nas tuas mãos, nos colocar à tua disposição e dizer que nós que não queremos que a nossa vida seja dominada e dirigida pela cobiça, pela idolatria, pela imoralidade, pelo desconhecimento de Deus e por colocar Deus à prova, querendo andar contrariamente à sua vontade. Não queremos ser murmuradores, pessoas negativas, pessoas críticas. Nós queremos andar com o Senhor, nós queremos ser teus e andar no teu caminho. Senhor, nós achamos que estamos de pé e queremos não cair, como diz esta passagem, e sabemos que tu és fiel e não permites que sejamos tentados além das nossas forças. Sê conosco, leva-nos sempre em segurança e que enquanto aguardamos poder estar de volta à tua casa, que as amizades sejam ainda mais fortalecidas no Senhor. No nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco. Esperamos nos encontrar muitas outras vezes. Compartilhe essa mensagem se você gostou, se acha ela útil, passe adiante e para os seus conhecidos, para os seus amigos, e você mesmo curta lá, dê aí um voto de confiança para que a gente esteja cada vez mais motivado a continuar fazendo isso para o seu crescimento, para o crescimento da igreja. No nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Deus abençoe e até o próximo encontro.